Então, gente, o nosso tema é birra, né? É um tema que faz sempre, eu não diria sucesso, mas as pessoas gostam quando eu trago esse tema. Gostam porque realmente é a grande dificuldade, é o grande desafio na infância. É, é o que geralmente os pais se perdem, se embananam, não sabem o que fazer, se angustiam por não saber o que fazer. E às vezes vão pelo caminho, né, que é aquele caminho da postura mais rígida, né, então para os extremos. Então, assim, primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é que a birra, eu utilizo o termo birra aqui, vocês já observaram em textos, nos conteúdos em si, até em vídeo, eu falo muito do termo da birra na infância. Mas eu vou ser muito franca com vocês. Eu considero um pouco injusto associar a birra com a infância. Porque a birra em si, ela é um comportamento, é uma postura que permanece na nossa vida, né? É claro que quando nós adultos, enquanto nós, né, já estamos adultos, essa birra não é a mesma birra da infância. Óbvio, né? É claro que tem alguns adultos que são imaturos que parecem mesmo que estão fazendo uma birra como uma criança de 5 anos. Mas a birra, quando a gente associa somente à infância, traz um pouco de injustiça, né? A birra nada mais é do que a insatisfação de algo. É você expressar aquilo que incomoda, aquilo que tá incomodando, que você está tentando colocar e expressar o quanto aquilo está lhe fazendo mal, né? É lidar com a frustração, é lidar com o não. E todo mundo se frustra, todo mundo passa por emoções como uma raiva, a tristeza. Só que nós adultos temos muito mais autocontrole e maturidade para lidar com essa frustração e com esse não. Então a nossa birra, normalmente, é birra, mas normalmente essa birra ela é manifestada de uma forma mais tranquila, né? A gente não bate o pé, a gente não, às vezes não faz bico, a gente normalmente não se joga no chão, né? Ou não sai estapeando as pessoas. A gente espera que não, né? Levando em consideração que também tem adultos que passam um pouco, não tem essa maturidade, não tem esse autocontrole. Mas todos nós, né? Acredito que todos nós temos os nossos momentos de birra também. Por isso que eu acho que é meio injusto a gente associar a birra somente à infância. E por que que acontece que as pessoas normalmente associam a birra com a infância? Por que que acontece? Na infância, a criança ela tem muito menos autocontrole do que nós adultos. Por justamente o cérebro dela ainda não está totalmente formado. Então, se a gente falar de forma biológica e fisiológica, a criança ela não tem o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio e do autocontrole do cérebro, ainda formado. Logo, essa criança ela vai ser muito mais regida pelo impulso, ela vai ser muito mais regida pela necessidade de expressar aquele sentimento de raiva, de frustração, de lidar com aquela negação. E, além do que, né, a criança, quando ela lida com essa frustração e com essa negação, ela ainda não sabe expressar de forma assertiva, como nós sabemos. Porque a gente, além do nosso cérebro, né, fisiologicamente, a gente já tem um cérebro que já está bem formado, que nós temos o córtex pré-frontal já formado. Então, a gente tem uma habilidade de autocontrole maior que uma criança. A gente já sabe expressar de uma certa forma mais positiva e mais assertiva aquilo que é indesejado pela gente, aquilo que faz mal pra gente. Então, a criança que ainda não tem essa habilidade no aspecto fisiológico, o cérebro ainda não está totalmente formado, ela também não sabe expressar aquela insatisfação de uma forma de uma forma positiva. Então, imagine que essa criança vivencia a raiva, vivencia a negativa dos pais, vivencia a frustração. E essas emoções,
É como se fosse uma ebulição dentro dela e aquilo acaba transbordando. E esse transbordar, ela se manifesta através do corpo. Por quê? Porque a criança também ela é corporal. Então as crianças se comunicam muito através do corpo. Isso é nítido, principalmente porque a criança, né, ela começa, no momento que ela está se desenvolvendo, você pode perceber crianças bem pequenininhas, quanto menor ela for, né, em torno de 1 ano, que está na fase sensorial, a criança ela vai pegando em vários objetos, sentindo a textura, sentindo esses objetos. Então a criança ela vai se desenvolvendo através da brincadeira, que é através do corpo. Então ela pula, ela corre, né, ela tem uma energia, ela faz movimentos. Então, tudo da criança é através do corpo. Da mesma forma, a manifestação das emoções. Então, a criança, ela manifesta a raiva, a tristeza, tudo através do corpo. Então, é uma descarga, né? Uma descarga emocional que ela tem e ela vai e extravasa. E esse extravasar vem com o comportamento de birra. Então, o que a gente normalmente vê nos comportamentos de birra que a gente considera uma birra, né? A birra ela pode ser manifestada de várias formas. Então, cada criança tem o seu jeitinho. Tem crianças que manifestam a birra, né, com se jogar no chão. Tem crianças que não se jogam no chão. Tem crianças que só batem o pé. Tem crianças que gritam. Tem crianças que batem. Tem crianças que mordem. Tem crianças que só choram. Tem crianças que às vezes elas se machucam, batem a cabeça na parede, se jogam para trás. Cada criança se manifesta a frustração e a birra de uma maneira, certo? Então esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são os mais comuns que a gente encontra de manifestação da birra, certo? Então, primeiro ponto. Que normalmente as pessoas elas têm muita dúvida. Carol, ok, eu entendi que a criança ela manifesta através do corpo aquela insatisfação, ela manifesta as emoções, extravasa essas emoções através do corpo, mas como conduzir e como, né, direcionar para que essa criança ela possa sim expressar essa emoção, mas sem machucar a si mesmo, sem machucar outras pessoas, sem desrespeitar aquelas pessoas que estão naquele ambiente. E esse é o grande desafio da educação, né? Se fosse fácil, se fosse algo, se existisse um manual, uma fórmula mágica, imagine que eu não estaria aqui falando com vocês, que não teriam estudos de desenvolvimento infantil, a neurociência não estudaria, né, os aspectos comportamentais. Então, não existe uma fórmula, existem estratégias que elas podem ser testadas de acordo com a criança, com o temperamento, com o jeitinho da criança, né, com a maneira dessa criança, com o que essa criança aceita mais, ou com aquela criança que não aceita, mas ela aceita outras estratégias. Por isso que não existe algo que isso vai funcionar para todas. Existem várias estratégias que vão, a depender da criança, funcionar melhor, outras não. Eu vou dar algumas aqui para vocês, mas na Semana da Educação Consciente eu dou muitas ferramentas e estratégias também para essas situações. Não só para as questões de birra, mas também em outras situações, como cooperação, rotina. Então, gente, assistam a Semana da Educação Consciente, porque lá vocês vão ver muito mais conteúdo do que aqui nessa live. Vou dar aqui algumas estratégias, vou falar um pouco de como lidar nessas situações da birra, porque eu quero complementar um pouco do que o conteúdo da Semana da Educação Consciente tem, o que tem lá, mas não deixem de assistir, certo? Então vamos lá. Gente, assiste lá na minha bio, aqui no meu perfil, na minha bio, tem um link que você clica nesse link e vai pedir o seu nome e o seu e-mail, eu acho, por aí. E aí
você vai ter acesso às aulas. As aulas são gratuitas, totalmente online, e tem as aulinhas, as bolinhas em cima. Então é bem fácil de você achar. Então as aulas estão em cima. As duas aulas já foram liberadas. A terceira aula vai ser liberada na sexta, certo? Então já assistam as duas aulas e na sexta-feira vai ser liberada a outra aula. Não deixem de assistir, porque essas aulas vão ficar temporariamente no ar. Domingo, sábado ou domingo, eu não tenho certeza, elas saem do ar, tá, gente? Não tem onde assistir, não tem YouTube, não tem lugar nenhum, não vai ter acesso. Então assistam, tá bom? Tem gente falando que tá amando as aulas, gostando, obrigada, gente. Então não percam que sexta-feira tem ainda mais a terceira aula. E vocês vão ter a surpresa na terceira aula também, porque eu vou disponibilizar uma ferramenta, tá bom? Então vamos lá. Teve gente que falou aqui, Carol, como lidar com a birra de uma criança de 1 ano e 3 meses? Bem, gente, a birra normalmente, às vezes tem alguns pais que falam assim, meu filho de 8 meses já está fazendo birra, meu filho de 9 meses já está fazendo birra. Eu nem considero isso uma birra. Por que eu não considero isso uma birra? Porque um bebê, né, uma criancinha assim de 8 meses, 9 meses, ela ainda é um bebezinho muito regido pelos instintos e necessidades fisiológicas. Então, uma criança que normalmente ela vai chorar de uma forma intensa, ela está muito mais necessitando de algum tipo de conforto ou uma necessidade, ou é fome, ou é sono, ou tá frio, ou tá calor, ou tem a roupinha tá apertando. Então, existe algo naquele ambiente ou na própria criança que acaba desencadeando aquela descarga emocional. Então, a criança, ela chora, certo? Ou então essa criança, ela tá cansada, não dormiu o suficiente, então ela tá cansadinha, ela fica mais enjoadinha, ela vai chorar. E lembrando que tem bebês que choram mais do que outros. Então, eu nem considero birra. Eu considero muito mais um comportamento de birra quando uma criança, ela está mais ou menos com 1 ano e pouco, 1 ano e 6, 1 ano e pouco, que ela já está começando a se perceber e se diferenciar do outro. É essa criança que já diz não, é uma criança que já quer ter uma certa autonomia, que já diz o que quer fazer, o que não quer fazer, o que quer pegar, o que não quer pegar. Então, quando você percebe que essa criança, ela está já tentando se diferenciar desse outro, que é diferente de um bebê de 8, 9 meses, ele ainda é um serzinho muito dependente dessa mãe. Então, ele ainda não se diferencia tanto. É muito mais uma necessidade fisiológica. E aí, essa criança que 1 ano e pouco, 1 ano até, né? 1 ano e não existe uma data cravada, uma idade cravada pra gente dizer, mas em média, mais ou menos isso, a criança, ela vai se diferenciando, vai construindo esse próprio eu. E aí surgem aquelas divergências, né? Que a mãe fala, tem que fazer determinada coisa, solicita que a criança faça alguma coisa e essa criança se nega a fazer. Ela não se nega para lhe pirraçar, para querer lhe contrariar, né? Ou para dizer que você não tem moral com ela, não tem nada a ver com isso. Ela faz isso porque ela está percebendo que ela pode negar e que ela tem, né, desejos, que ela pode fazer ou não, mesmo que seja isso importante, mas ela tem a possibilidade de dizer não vou, não quero fazer, não quero comer, não quero tomar banho. E aí ela vai extravasar isso de alguma forma emocional, tá? Quando a criança ela é bem pequitita, pequenininha, bebezinha, 1 ano e pouco, né? Ela vai extravasar muito mais através do corpo do que uma criança maior de 5, 6 anos. Porque ela ainda é muito sensorial, ela é muito corporal. Então, tudo ela sente através do corpo, tudo ela extravasa através do corpo. Então, as crianças pequenas, elas tendem muito mais a morder do que uma criança de 5 anos, 6 anos. É muito raro, é muito difícil uma criança de 5, 6 anos, na hora da braveza, né, na hora do estresse, da raiva, ela morder.
Acontece? Acontece, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque essa criança de 5, 6 anos já passou da fase oral. E uma criança pequenininha de 1, 2, 3 anos, ainda é muito forte essa parte corporal, oral da criança. A criança, ela experimenta e vivencia muito através da oralidade. Então, coloca muita coisa na boca, né? Pega muitos objetos. Então, ela também pode extravasar essa frustração através da mordida. Sim. E aí, o que a gente faz com crianças pequenas? Que é um ponto muito importante. Quando a criança é pequenininha, né? Não adianta você querer dar lição de moral para uma criança pequena se acalmar. Primeiro, nem só com uma criança pequena, mas com criança pequena, com uma criança maior, com adolescente, com adulto. Ninguém ajuda ninguém no momento de raiva, no momento de descontrole. Primeira coisa que a gente precisa, antes de racionalizar e tomar as rédeas e saber o que fazer, certo ou errado, a gente precisa se acalmar. Isso é uma regra básica e que não é uma regra somente de educação infantil. Se você estiver muito nervosa, se você estiver com muita raiva, muito ainda a flor da pele, nervosa por algo que aconteceu com você, se alguém chegar para você, se alguém chegar e começar a te dar lição de moral, dizer o que é certo, o que é errado, que você tem que fazer assim, fazer assado, você não vai processar. Você simplesmente vai ficar olhando para aquela pessoa, ou você vai achar que aquela pessoa não está compreendendo o que você está passando, ou então você não vai conseguir entender a mensagem, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Porque quando a gente está nervoso, a gente não utiliza, que é o córtex, que é o córtex pré-frontal, que é a racionalização, o autocontrole, é a gente entender e processar o que está acontecendo. Então, esse córtex a gente não utiliza, né? E aí, a gente não vai racionalizar, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, o ideal é que essa criança, ela se acalme antes de você orientar, direcionar, ensinar alguma coisa. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente acalmar essa criança. Uma criança pequenininha, ela ainda não sabe como se acalmar. Não adianta você falar, tem que se acalmar, você tem que ficar calmo. Se acalme, meu filho. Não adianta. Imagine que você está muito nervoso e alguém manda você se acalmar. O quanto é chato, né, gente? Às vezes a gente está precisando extravasar, a gente está precisando desabafar, colocar para fora e uma pessoa fica falando, calma, não fica assim, que bobagem, fica calma, faz mal pra você. Gente, isso é tão desagradável. Primeiro que isso não ajuda. Segundo, dá a sensação de falta de empatia, né? Falta de se colocar no lugar do outro mesmo. Então não ajuda. Não adianta você pedir para qualquer pessoa, seja uma criança, um adolescente, mandar ficar calmo. Você tem que ajudar essa pessoa a se acalmar. Você pode, por exemplo, quando é um adulto, você quer uma água, vamos tomar um ar aqui pra gente tentar esfriar um pouco a cabeça. Então a gente dá estratégias para essa pessoa se acalmar. A gente não fica falando e repetindo, né? Calma, calma, calma como? Tem gente que tá nervoso e fala assim, calma o quê? Calma como? Como é que eu vou me acalmar? Como é que eu vou acalmar? Calma nada. Então tem muita gente que já dá logo essa resposta. E realmente, calma nada. Se a gente pede calma, a gente tem que dizer como eu vou conseguir essa calma. Então, com o adulto, a gente pode beber uma água, esparecer, pegar um ar, pegar um ventinho, lavar o rosto, né? Ir pro canto, só respirar, fazer um trabalho de respiração, se afastar do ambiente. Então, como? O mais importante é como. Então, com uma criança, é da mesma forma. Não adianta você pedir para essa criança se acalmar. Você precisa ajudá-la a se acalmar. E como que a gente ajuda uma criança a se acalmar? As crianças pequenininhas, de 1 ano e pouco, 2 anos, o ideal é a gente se conectar com elas. Gente, eu tô vendo aqui as mensagens de vocês. Tá animado, né? Continue mandando a mensagem. Eu tô lendo assim por cima. Algumas. Tem o Ander botou calma nada, fica até tenso aqui. Muito bem.
Então, crianças pequenas, né, que eu estava falando, elas precisam de um modelo para se acalmar. Então, se uma criança ela entra totalmente em um momento de birra, é como se elas estivessem passando mal. Uma criança que ela está passando por uma birra, né, ela está descontrolada, ela não está sabendo lidar com essa emoção de negação, de frustração, de raiva, um misto de emoções, ela está literalmente passando mal. Ela não sabe para onde vai, o que fazer, ela não sabe nem para onde vai, como dar conta dessa emoção. Então, primeira coisa que você precisa fazer é ajudar essa criança a se acalmar. Tem várias formas da gente ajudar essa criança para se acalmar. Uma delas, que funciona muito bem com crianças pequenas, é você se conectar com essa criança de forma corporal. Você pode, se é uma criança de contato físico, que gosta de um acolhimento, né, que gosta de contato físico, você pode dar um abraço nessa criança. Né? Você pode pedir para essa criança se aconchegar perto de você. Então, o contato físico ajuda muito para que essa criança se acalme. Então, você pode pedir um abraço nessa criança nesse momento de descontrole, tá? Peça um abraço e aí dê essa segurança e essa calma que a criança precisa para que aí, quando ela se acalmar, você vai direcionar e redirecionar para o que pode, para o que não pode, ensinar o porquê que não pode, mostrar outras possibilidades. Então, o abraço ajuda muito com crianças pequenas. Tem crianças, óbvio, não são todas, que não são muito físicas, então elas não são muito receptivas a um abraço, ao contato físico. Tudo bem, você vai respeitar a criança se ela não quiser um abraço. E você pode comunicá-la que você está perto ali dela, para que na hora que ela quiser, você está ali perto e você pode dar esse abraço na hora que ela quiser. Então você pode falar: filho, mamãe entendeu que você está com raiva, entendeu que você gostaria, que você queria brincar com esse brinquedo. Mamãe entende. Você pode fazer outra coisa, tal, e você pode redirecionar aquela criança para o que pode. E se mesmo assim essa criança ainda estiver muito nervosa na hora do redirecionamento, deixa essa criança se acalmar primeiro. E você pode falar: eu tô aqui, a mamãe está aqui, pertinho de você. Quando você quiser, você pode receber um abraço meu. A mamãe está aqui para lhe dar um abraço. Então, deixa essa criança extravasar o que ela precisa extravasar através do choro, né? Tem crianças que se sentam, se largam no chão, deixa ela extravasar e traga palavras de segurança. Nada, gente, de deixar a criança largada sozinha. Tem pais que, na hora da birra, largam a criança sem porquê nem para quê, sem nem avisar, né? Abandonam a criança como uma forma de reprovação, né? Ou como uma forma de dizer: olha, eu não tô nem aí, eu não vou fingir que eu não tô lhe vendo. Isso não é muito positivo, né? A criança, ela tem os pais como uma figura de segurança. Então imagine que ela está passando pelo momento difícil da vida dela e quando ela não sabe lidar com isso, nesse momento os pais viram as costas e ignoram ela. Ela vai codificar essa imagem e essa sensação de abandono, de, poxa, quando eu mais preciso, quando eu não consigo dar conta das minhas emoções, simplesmente meus pais me largam, dão as costas e me largam aqui sozinho. Então, não abandonem as crianças. Claro que se tiver muito difícil para você, e claro, você é um ser humano falho, com suas necessidades, com seu cansaço do dia a dia. Se tiver muito difícil para você estar no mesmo ambiente da criança, se tiver um suporte, uma rede de apoio, peça o suporte, peça rede de apoio para ficar com essa criança. Ou você pode dizer: filho, a mamãe está ali no quarto, a mamãe vai ali naquele cantinho. Se você quiser ir lá, a mamãe vai estar ali esperando por você. Aí sim, aí você avisa para a criança que você vai sair daquele espaço, mas é mais para você se acalmar mesmo. É diferente quando você fala assim: ah, fica aí, pode chorar, faz bem para os pulmões, né, para o pulmão, extravasa, melhor para a secreção, coloca a secreção para fora, isso, chora, e aí larga a criança. Isso é muito negativo, tá? A gente é ignorar
a emoção que a criança ainda não consegue dar conta. Agora, quando a gente avisa que a gente está ali, vai para um outro ambiente, para um outro espaço, é completamente diferente. É muito diferente. Então, existe essa diferença, tá bom? Então, gente, o que eu falei de crianças pequenas, que eu tô até vendo aqui pelos meus pontos para eu não me perder, é tentar acalmá-la, principalmente através do corpo. Então, crianças pequenas ajuda muito o abraço, ajuda muito esse acolhimento. Mesmo que essa criança ainda não fale, mesmo que essa criança ainda seja muito pequena, você pode conversar com ela, claro, com uma linguagem simples, tá, gente? Nomeando as emoções, dizendo que ela, filha, mamãe entende, você está com raiva. Filha, mamãe entende, você está triste. Então, você pode nomear essas emoções, porque desde cedo ela já vai entendendo o que ela está sentindo. Filha, mamãe entendeu, você está com sono. Porque também isso é um outro ponto. Tem crianças que elas fazem birra ou elas se descontrolam porque elas estão cansadas, com sono. Então, isso é uma coisa importante também. Às vezes não é nem a frustração de não ter algo. É simplesmente o cansaço, é um sono mesmo. E quanto mais cedo a gente ajuda a criança a perceber o que ela está sentindo, ela vai aprendendo também a nomear. Então tem crianças que desde cedo, elas já falam. A minha afilhada, muito curiosa, ela é pequenininha, ela tem 2 anos, acho que ela está com 2 anos e 4 meses. E a minha irmã, ela costuma nomear muito, desde pequenininha, desde 1 ano, sempre nomeia. Hoje ela fala com maior, mamãe, eu tô com sono. Quando ela tá enjoadinha mesmo, assim, irritada, tô com sono, estou com fome, estou triste. Então ela nomeia com muita facilidade. Fica mais fácil, inclusive, para o adulto entender o que está se passando para a criança. Então, você pode nomear e explicar para a criança desde pequenininha, sem nenhum problema, tá bom? Mesmo que essa criança não fale. Então, esse que é o outro ponto. Nomeie. Fale para a criança que ela vai começando a ter uma autopercepção sobre ela mesma. O que é que ela está sentindo, por que ela está assim, né? Isso vai ajudar tanto a ela entender o processamento dela, como também ajudar para que os pais entendam, porque ela vai ter mais habilidade de comunicar isso, com mais facilidade de comunicar isso, tá? Então, acolhimento. Crianças maiores. Nas crianças maiores, com crianças maiores, com 5, com 6 anos, 7, 8, as birras vão continuar. Só que as birras são um pouco diferentes, são menos intensas e são menos frequentes do que com uma criança de 2 anos, 3 anos, são bem menos. A tendência, o que a gente espera, é diminuir, tá? Principalmente quando essa criança, desde novinha, ela já é estimulada, de alguma forma, a lidar com as próprias emoções. Então, uma criança com os pais, né? Pais que estimulam a essa criança ter uma inteligência interpessoal, ou seja, inteligência sobre os próprios pensamentos, emoções, elas tendem, ao longo do desenvolvimento, diminuir muito a frequência e a intensidade dessas birras, tá? Então, quanto mais cedo, melhor. Agora, continua a criança com birra? Continua. Como eu disse lá no início da live, a birra é um comportamento que a gente vê até em adulto. Então, não é um comportamento isolado de uma criança. E isso é uma injustiça que a gente faz. Apesar de eu trazer muito o termo birra, birra na infância, o que fazer na birra na infância, eu dou muita dica e estratégia, mas é porque é o termo mais comum que a gente utiliza nesses desafios comportamentais, né? Esses comportamentos disruptivos da criança. Mas as birras, elas são comuns também na fase adulta, só que a gente não fala muito o termo. Fulano tá fazendo birra, mas fulano tá tendo um comportamento de birra igual com uma criança de 5 anos. Quando ele se fecha, faz um bico, quando esse adulto responde de forma grosseira, né? Responde de uma forma defensiva e agride verbalmente. Isso é birra. Só que a criança, ela verbaliza de outras maneiras. Ela chama você de chata, que é a pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, que ela queria comer o chocolate ao invés da maçã.
Então, é birra. Mas a gente tende, né, a levar a birra somente pro lado da infância. Mas a birra permanece. Então, às vezes os pais falam, quando é que vai terminar essas fases da birra? Eu falo, nunca, nunca. Vocês vão passar por fases da birra a vida inteira. Então, na adolescência, vocês vão ter a fase da birra na adolescência. Só que são birras diferentes, né? A gente encontra birras diferentes. Então, quando a criança ela vai ficando maior, as birras, elas mudam um pouco. A criança, ela fica mais argumentativa ao invés de estar muito mais no âmbito comportamental. Então, a gente espera que uma criança de 8 anos, né, de 9, 7, 8, 9 anos, elas não vão bater tanto. Elas vão bater? Batem. Elas vão chorar? Sim. Mas é bem menos, a gente espera muito menos desse comportamento, porque elas vão ter muito mais autocontrole, né? O cérebro dessa criança já vai estar um pouco mais desenvolvido, ela vai ter mais uma percepção do próprio corpo, das próprias emoções. Então, ela vai entender um pouco mais e ela vai conseguir ter um controle maior. E quando essa criança, ela entra totalmente também fora do ar, quando ela se desorganiza, essa criança maior se desorganiza, da mesma forma a gente conduz como uma criança pequena, com um adulto, com um adolescente. A gente não vai orientar na hora do descontrole. Não adianta falar para o seu filho ficar calmo. Mostre como ele pode ficar calmo, como ele pode conseguir esse autocontrole e equilíbrio, tá? E aí vai assim, várias maneiras. Na Semana da Educação Consciente, eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta fantástica que dá para utilizar com crianças pequenas, com crianças maiores, tá? Que é justamente de como lidar nesses momentos de frustração, nesses momentos de descontrole, de birra, tá? Então, não percam a terceira, né, na terceira aula que eu disponibilizo, tá? Mas não vão pular a aula, não. Assim, tá na terceira aula. Mas a segunda, a primeira e a segunda são muito importantes também. Eu dou muito conteúdo, muita informação importante, tá bom? Então, nas crianças maiores, ajude essa criança a ter autocontrole. Tem gente que fala assim, crianças com TOD, crianças com TDAH que geralmente tem uma comorbidade de TOD, está associado com TOD. Nem todo TDAH tem TOD, mas é comum essa associação com TOD. Crianças com desafios de comportamento, elas não é diferente, tá? Tudo que eu tô falando aqui não é uma conduta que é selecionada apenas para crianças que não têm TOD. Não, serve para todo tipo de criança. Seja uma criança com autismo, seja uma criança com TOD, seja uma criança com TDAH. É independente. Tudo que eu falo aqui serve para todo tipo de criança. Porém, contudo, no entanto, a gente entende que uma criança com TOD, uma criança com TDAH, né, ou com autismo, ela vai ser um pouco, essa necessidade, o manejo vai ser um pouco mais lento e mais difícil do que uma criança que não tem nenhum tipo de diagnóstico. Então, entenda que vai ser um desafio maior, tá? Então, é diferente. Você tem um manejo, um direcionamento com uma criança que não tem TOD para uma criança que tem TOD. Claro que é diferente. O desafio vai ser muito maior com uma criança que tem TOD, tá? Mas serve do mesmo jeito. Não existe diferenciação, tá? Ok? Então, gente, outra estratégia que eu gosto muito, que aí essa estratégia também funciona, que é uma mão na roda, independente da idade. Seja uma criança pequena... Eita, que o nosso tempo tá estourando. Seja uma criança pequena, seja uma criança maior e seja um adulto também. Serve para adulto também. A gente chama do canto da calma. O que é TOD? É um transtorno positivo e desafiador. É um transtorno de comportamento. Tá? Tanto gente, o que é TOD? O que é TOD? O que é TOD? Gente, é um transtorno positivo e desafiador, tá?
Um dia eu posso falar, trazer como live aqui, ok? É um transtorno de comportamento, gente. São crianças que elas são mais desafiadoras, né? São crianças que elas lidam com mais dificuldade com regras, elas têm um baixo autocontrole, tolerância, elas, enfim, a frequência e a intensidade a frequência e a intensidade de lidar com as próprias emoções são muito mais fortes, então elas não conseguem lidar, tem muitas explosões, né? Então, assim, tem alguns desafios bem específicos do TOD e, assim, todas essas, como detectar, você precisa de uma avaliação de um médico, o ideal um neuropediatra ou um psiquiatra, tá? Com foco infantil. Por quê? Todo diagnóstico é dado por médico. Um psicólogo, ele faz uma avaliação, sim, mas ele não diagnostica. Então, ele levanta uma hipótese diagnóstica. Ou seja, esse psicólogo, ele pode desconfiar que seja alguma coisa, mas diagnosticar não pode. Então, qualquer diagnóstico você tem que levar para um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, tá? Mas, gente, tem muitos fatores, isso é um tema, assim, bem extenso, daria para uma live, porque às vezes as pessoas acham assim, é porque meu filho não sabe lidar com regras, logo é TOD. Mas, gente, toda criança tem dificuldade de lidar com regras, tem crianças que têm mais energia que outras, então não é um diagnóstico simples, não, tá? Não é um diagnóstico que assim, uma criança muito desobediente, TOD, não é assim não, tá, gente? Requer uma avaliação muito profunda, essa criança precisa ser acompanhada, né? Ser muito mais observada no ambiente clínico. Não é um diagnóstico fácil, certo? E às vezes tem crianças que elas nem têm TOD e elas são diagnosticadas com TOD e não é nada, são apenas ajustes do ambiente, da forma, da dinâmica da família e fica tudo ok, tudo certo, tá? E aí vamos pro cantinho da calma, né? Gente, borderline aí é tema de live também. É um outro tipo, aí é transtorno de personalidade. Desculpa, gente. Aí tema pra live, aí eu já vou entrar em esfera de transtornos. Mas eu posso falar depois pra vocês aqui, tá? E aí vamos falar pro cantinho da calma. O canto da calma é uma ferramenta que eu acho fantástica e que serve para adulto, serve para criança, serve para adolescente. É muito maravilhoso essa ferramenta. Como é que ela funciona? Ela é um espaço, um cantinho que você pode reservar na sua casa. Tem algumas escolas que já estão também utilizando o canto da calma no lugar do cantinho do pensamento. Isso é muito maravilhoso e muito fantástico. Tem escolas que já não utilizam o cantinho do pensamento, que já é que a gente já sabe que não funciona o canto do pensamento, e já utilizam o cantinho da calma. Então, o canto da calma é um lugar que o nome já diz, é um canto pra gente se acalmar, pra gente colocar o nosso juízo no lugar, pra gente conseguir racionalizar e fazer o que é certo. Então, todos nós precisamos de um canto da calma. Às vezes, o nosso canto da calma é estar no quarto quietinha, ir para uma varanda, pegar um ar fresco. Às vezes é tomar um banho, o nosso canto da calma. Às vezes, o canto da calma é no sofá da casa. Então, é um lugar que você sabe que você relaxa, sabe? E a criança, ela pode ter um canto específico e reservado que ela pode recorrer nos momentos de descontrole. Então, você pode elaborar um cantinho no espaço da sua casa com algumas almofadas, com alguns recursos, com alguns livrinhos, uns brinquedinhos, alguma coisa que essa criança gosta e que ajuda essa criança a se acalmar e que no momento do descontrole você pode, né, convidar essa criança a ir para o canto da calma se acalmar. Então você pode ir com ela, né? O canto da calma serve para crianças de 1 ano, serve para crianças de 10 anos, serve para adolescentes de 12, de 13. Então é um lugar especial e que normalmente é montado, normalmente não, tem que ser montado com a criança, que essa criança se sinta importante, participativa, tá?
E aí você fala, explica que canto é esse. É um canto que você pode utilizar para você relaxar, para você se acalmar, quando você precisar, quando você estiver triste, quando você estiver com raiva, você pode ir para esse canto. Não é um canto do pensamento. Não é algo que você vai punir a criança e vai mandar, ordenar que ela tem que ir para o canto da calma. Não é. Perde totalmente a finalidade. É um canto bom, é um canto que a gente tem vontade de ir. Sabe? Aquele canto que a gente diz assim, não, eu gosto, eu vou ali para me acalmar. Não é um canto que a gente associa com emoções negativas, com sensação de vergonha, com a sensação de humilhação. Então, não confundam, não é canto do pensamento, é canto da calma, da paz. Você pode nem utilizar o canto da calma, você pode utilizar o canto do Buda, o canto da felicidade, você pode dar qualquer nome para a criança daquele espaço. Quando a criança ela é bem pequenininha, o ideal, óbvio, como por exemplo, uma criança de 1 ano, o ideal é que os pais, eles vão com essa criança e sentem naquele espaço com a criança, senta um pouquinho. Quando a criança, por exemplo, entra totalmente no descontrole, entra numa birra, ela está começando a ficar muito nervosa, você pode dar um abraço nessa criança e você pode convidá-la e junto com você para o canto da calma para se acalmar. Aí você pode falar, filho, vamos lá com a mamãe também tá precisando se acalmar, vamos lá no canto da calma pra gente se acalmar. E aí você vai junto com a criança. Ah, Carol, mas se a criança não quiser, tudo bem, não, ela não quer, tá? Então não obrigue a criança a ir, porque senão o canto da calma perde totalmente a finalidade, né? Não é um canto obrigatório, o canto do pensamento, não é punição. Então é um cantinho bom. Não precisa de muita coisa, são coisas simples. A criança não. Gente, criança, ela não necessita de muita coisa. Você pode providenciar um cantinho da calma, da forma, tudo com o que você já tiver em casa, algumas almofadinhas, uns livrinhos, sabe? Criança não precisa de muita coisa para ficar bem. Então, é um lugar bom, é um lugar positivo, é um lugar agradável, certo? E o canto da calma vocês podem também eleger, escolher, vocês adultos, um canto também para vocês da calma. Né? Pensem em um lugar, em um espaço na casa de vocês que vocês gostam, que vocês se acalmam, que vocês se sentem bem, sabe? É tão bom a gente ter um lugarzinho, um cantinho especial do nosso lar, que a gente associa a algo prazeroso. Então pensem, porque também pode ser um canto da calma para vocês, tá? Gente, passei do tempo, estourei. Sempre estouro o tempo. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Muitas mensagens. Pera aí, gente. Tem gente aqui falando. Ah, é uma mãe explicando, eu acho que pra uma outra pessoa. Gente, tem uma tonelada de perguntas, de mensagens de vocês. Mas essa é a minha contribuição da nossa live de hoje. Vou frisar para vocês não esquecerem. Você que nem um martelo no juízo de vocês. Não esqueçam de assistir a Semana da Educação Consciente. Vocês vão enjoar de mim, de tanto que eu tô falando, porque eu não quero receber mensagem depois. Ai, Carol, eu não assisti. O que é que eu faço? Não venha com chitãozinho e chororó pra cima de mim. Eu não tenho o que fazer. Saiu do ar, acabou, puf, pronto. Saiu, vai embora, não tem YouTube, lugar nenhum. Assistam, o link está na minha bio, tá? Tem muita coisa legal lá. Tem as ferramentas, assistem às aulas, tem a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, sexta-feira. Tá certo? E, gente, eu vi um montão de perguntas de vocês aqui. Tem coisas que não tem como eu aprofundar, porque primeiro que o tempo não permite, né? Primeiro que eu também não tenho mais gogó aqui pra falar. Pra falar, eu até tossindo. E também, né, vamos descansar, né, meu povo? Vamos descansar. Próxima quarta tem mais live. Vou pensar num tema bem legal também pra vocês. Esse tema da birra,
Vocês viram, gente, que bombou aqui a live, porque eu sei que é a necessidade mais intensa de vocês, né? É uma coisa que incomoda, é difícil, gente, é difícil mesmo. Eu vou dizer pra vocês, lidar com o comportamento infantil, né? Os desafios de comportamento não é fácil mesmo, né? Se fosse fácil, vocês nem estariam aqui, vocês não estariam se dedicando, nem estariam praticando. Não é fácil. Mas vai se tornando fácil quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se sentindo segura, vai tendo consistência, vai praticando, vai se sentindo mais segura ainda. E aí as coisas fluem, né? As coisas vão caminhando, tá? E é isso, meu povo. Obrigada pela participação de vocês, tá? Mais uma vez, vocês são show, maravilhosos e maravilhosas, né? Todos são incríveis, sempre participam, fazem perguntas interessantes. Eu adoro. Apesar de não conseguir responder todo mundo, eu vou pincelando uma coisa aqui e ali, porque o nosso tempo é curto, mas eu acho as perguntas de vocês super pertinentes, fantásticas, inteligentes, muito bom, tá? Vou deixar salva a live. Pra quem não conseguiu assistir, pra quem chegou atrasado, vou deixar salvo, tá bom? E é isso, gente. Fico por aqui. Uma boa noite pra vocês. E até a próxima semana, tá bom? Assistam a Semana da Educação Consciente. Mais uma vez. Não esqueça. Tá? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau.